Você sabia que existe um poder que atua através das ciências ocultas? Olha só, onde nós temos a comprovação, a sustentação que existe um poder através de forças espirituais, daquilo que eu e você neste momento nós não estamos vendo. A Bíblia diz o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 30, verso 5. Ainda no Salmo 119, agora o verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sabe quando você sai à noite, você liga o farol do seu carro, ou até mesmo quem anda de ônibus, você sabe que aquela luz, o farol daquele veículo, está trazendo o quê? Dá o discernimento para o motorista, para que ele possa evitar os buracos, até mesmo de atropelar uma pessoa, um animal. Ele consegue ver as sinalizações, curva à direita, à esquerda, se tem ponte pelo caminho, porque ele tem uma lâmpada, ele tem algo que dá a ele o entendimento e ele consegue chegar ao destino com segurança. Assim é a palavra de Deus. Ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu faço uma pergunta para você. Você tem feito uso da palavra de Deus para trazer luz por onde você tem caminhado? Mas ainda continua, olha só, Salmo 119, o verso 99 diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Você sabia que a Bíblia ela tem essa capacidade de nos dar sabedoria? E diz o salmista que ela nos dá mais sabedoria do que os nossos mestres. É isso mesmo. Daniel, quando ele foi lá para a Babilônia, ele se destacou 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. E o que Daniel tinha? Daniel tinha Deus. Mas olha, o meu propósito neste momento é trazer para você que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Êxodo capítulo 7, dos versos 1 ao 13, você pode ler na sua casa, Êxodo capítulo 7, verso 1 ao 13. Moisés tinha 80 anos e seu irmão 83, está no verso 6. Eles não eram crianças. Deus, olha só, ele não coloca meninos, crianças para dirigir, para governar, para executar as suas obras. Havia uma necessidade. O povo de Israel estava sendo escravizado, humilhado, e o clamor deles, o choro deles, chegou aos ouvidos de Deus, e Deus levanta Moisés e Arão, um com 80 e outro com 83 anos. E aí eu chamo a sua atenção: qual é a sua idade? Por que você está se sentindo tão cansado, cansada? Eu não estou aguentando. Mas se Deus que chamou Moisés com 80 e o seu irmão com 83 anos, e eles com todo o vigor de Deus foram os instrumentos para que uma nação inteira, com aproximadamente 2 milhões de pessoas, deixassem de serem escravizadas pelo faraó. Mas olha, eu quero mais uma vez exaltar aqui o poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus deu autoridade a Moisés e a Arão. Sem a autoridade de Deus, eu não posso estar aqui para falar, dele para você. Mas um dia, um homem de Deus colocou a mão sobre a minha cabeça, sobre a minha cabeça. E eu recebi essa ousadia, essa capacidade de comunicar, de falar de Deus para você. Então, olha só, no verso 1 do capítulo 7, diz que Deus falou assim: dou a você a minha autoridade. Deus falando com Moisés. O que Deus fala acontece. Nos livros da Bíblia estão as palavras de Deus. Nos 69 livros você vai encontrar o quê? A boca de Deus falando. É só você ler em voz alta, é Deus falando com você. É o livro de Deus, a autoridade nela constituída. Assim como Moisés e Arão, podemos usá-la. E aí a gente vê no verso 10 que Deus falou com Moisés e com Arão: quando vocês estiverem na frente do faraó,
vocês vão jogar essa vara aí, um pedaço de madeira, sabe o que é um cajado? Mais ou menos isso. A vara, ela vai se tornar uma serpente. Estamos falando de poderes ocultos, de coisas, sabe, que não são comuns aos nossos olhos. Mas a gente vê isso no Antigo Testamento, mas a gente também vê no Novo Testamento. Jesus falou mesmo lá em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 17, ele falou assim: em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem até algum veneno mortífero, não lhes fará mal algum. Então, o nome de Jesus, estamos falando de força, estamos falando de poder, de algo que está oculto aos nossos olhos, mas há poder na Bíblia, há poder na palavra de Deus. Os próprios discípulos experimentaram isso, o poder da palavra, e eu posso testemunhar para você que eu tenho experimentado isso. Eu tenho várias experiências de colocar as mãos sobre os enfermos e vê-los curados. Já impus as mãos sobre pessoas possuídas, ocupadas por espíritos malignos, e no nome de Jesus elas foram libertas. Então, sabe, é sobre essa ciência oculta, esse conhecimento que muitas vezes tem escravizado pessoas por falta de conhecimento, que existe, sabe, uma luta, uma batalha espiritual que quer impedir você de alcançar a sua vitória. Quando Jesus enviou os 12 e depois os 72, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Marcos 6, 7. Olha, é muito importante isso aqui. Jesus não manda você ir sozinho, sozinha, sempre no mínimo de 2 em 2. Aí Lucas capítulo 10, verso 17, diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha, no nome de Jesus não tem demônio, não tem capeta, não tem trabalho de macumbaria, não tem nada. No nome de Jesus a gente desfaz todo esse mal e expulsa esses espíritos malignos. Neste, sabe, momento, eu quero desenvolver com você, o meu desejo é que você crie o hábito de ler a Bíblia. Sabe, preparar esse vídeo, levar conhecimento de Deus para você. Isso eu posso fazer. Agora, pegar a sua Bíblia que está na sua casa, talvez empoeirada, aberta no Salmo 91, ou até mesmo no Salmo 23, mas não adianta, a Bíblia aberta não tem poder nenhum. Mas se você começar a ler a Bíblia, começar a se alimentar de Deus, você vai se fortalecendo, robustez espiritual, e você vai se sentir forte para resistir, sabe, aquelas coisas ruins no dia mau. Vamos lá. Nossa geração desenvolveu um hábito de não pensar. A nossa geração viveu um hábito de não querer nem pesquisar. Querem tudo sem esforço. Vivem com esse negócio aqui na mão, ó. Acha, sabe, que pendurados nas redes sociais vão ter êxito. Estão perdendo tempo e não se aprofundam nas coisas que ouvem e principalmente nas palavras de Deus. E Deus falou para o jovem Josué: medita nesta palavra dia e noite para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Todos nós queremos prosperar, mas para prosperar eu preciso meditar, conhecer a vontade de Deus. E a própria palavra de Deus vai me tornar também um homem prudente, vai tornar você uma mulher prudente. Entendendo ou não, leia a Bíblia. Sabe, no mínimo, vai melhorar o seu vocabulário, sabe? Leia a Bíblia, entendendo ou não. Pare com esse negócio: eu não entendo o que eu estou lendo, eu leio, mas não entendo. Continue lendo. Se você vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer administração, marketing, qualquer outro curso, veja bem, quando você pega o livro e você começa a ler, você também não entende nada. Mas você vai estudando, daqui a pouco você domina, você tem um conhecimento daquilo ali. Mas quero falar com você sobre
esse poder. Existe um poder que atua através das ciências ocultas. Independente se creio ou não, existe, sabe, um poder que atua através do ocultismo. No nosso país, inclusive, o Brasil é um país muito místico, né? Nós temos estados que eles se destacam como um dos estados que tem o maior número de evangélicos, outros que tem o maior número de católicos, e já existem outros estados que eles se destacam pelas religiões afros. Existem inclusive estados que eles se destacam porque são satanistas, e o propósito aqui não é sermos preconceituosos, o que a gente está falando, ou discriminar qualquer religião, mas sim passar para você que existem sim poderes que atuam através de ciências ocultas. E assim como eu estou aqui falando para você de Jesus Cristo, do poder de Deus que muda a história das pessoas, existe um outro poder oculto que vem para roubar, matar e destruir. Está lá em João capítulo 10, verso 10. Mas vamos lá, como que eu provo isso na Bíblia? Em primeiro lugar, o poder de Deus. Vou falar sobre o poder de Deus. A vara de Arão se transformou em uma serpente. Está lá, Êxodo capítulo 7, você pode acompanhar em casa, os versos 7, Êxodo 7, os versos 10 e 11. Os sábios, feiticeiros e magos fizeram o mesmo. Olha só que coisa séria, hein? Está aqui, ó. Você pode acompanhar em casa aí. Os magos, os sábios do faraó, feiticeiros do faraó, fizeram o mesmo. Moisés era o profeta de Deus, Arão era seu porta-voz. Eles jogam a vara, ela se transforma numa serpente, mas os feiticeiros fizeram o mesmo, os magos, os encantadores do Egito fizeram o mesmo. Está vendo? O poder de Deus realiza uma coisa, o poder do mal dos feiticeiros conseguem fazerem a mesma coisa, do mesmo jeito. Mas aí não para. Nesse processo que Deus vai se revelando para libertar o povo de Israel, as águas se transformaram em sangue. Capítulo 7, versos 20 a 22 de Êxodo. Mas o que aconteceu? Os magos, os feiticeiros, os encantadores foram lá e fizeram a mesma coisa. Tocaram nas águas e as águas se transformaram em sangue. Mais uma vez a gente vê o poder de Deus através do profeta Moisés e Arão, e vemos o mesmo poder atuando. Ou seja, como que eu vou discernir o que é bom e o que é ruim? O que é de Deus e o que é do mal? Eu estou provando para você biblicamente que os dois poderes existem. Por isso é perigoso brincar com as coisas espirituais, ir por curiosidade. Vou só uma vez, cuidado. Sabe, na esquina da nossa igreja, várias vezes fizeram trabalhos de macumbarias, de feitiçarias e colocaram ali. Eu tenho certeza que não foi um pastor, uma pastora, um padre, um líder religioso que foi e colocou uma macumba na porta da igreja. Não, existem outras pessoas trabalhando contra. E trabalhando, inclusive, contra você, contra os seus propósitos, contra a sua vida. Na nossa igreja tem pessoas que já foram desse lado, que trabalharam nessa direção com esses poderes malignos, mas graças a Deus se converteram. Estou te falando de ciências ocultas, poderes, sabe, que atuam. Você não está vendo, você não está sentindo, aquela coisa. Muitas vezes o ambiente está ruim, está pesado, e você não sabe o que são esses poderes esquisitos aí. Existe o poder do mal para enganar as pessoas. 2 Coríntios, aí você vai para lá para Paulo, 2 Coríntios 11, verso 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se disfarça. Olha como é fácil enganar as pessoas. Eu vou te dar um exemplo assim, muito simples mesmo, muito bobo. Você conhece o comediante
O Tom Cavalcante, ele imita um monte de voz. Você imagina se ele telefonasse para sua casa e ele imitasse a voz do Renato Aragão, por exemplo, e você ia pensar que era o Renato Aragão. E se ele ligasse para você e imitasse a voz do Faustão, até mesmo a voz do Eli Blunk, e você poderia pensar, está imitando. Não é ele, mas a voz parece com ele. Mas eu estou falando de um comediante, de um profissional, de um nome bem conhecido. E se o homem é capaz de fazer isso, a Bíblia diz que o Satanás, ele tem poder para se disfarçar até em anjo de luz. Então nós estamos falando que existem dois poderes e esse mal está enganando muita gente. Tem muitas pessoas, multidões estão indo atrás de pessoas que são usadas por esses espíritos malignos, por essas forças ocultas. Olha, magos, feiticeiros, ciências ocultas, não devemos brincar com as coisas espirituais. Eu vou pegar um outro exemplo para você. No livro de Daniel, capítulo 2, os versos 27 e o 28, diz assim: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele chamou os sábios, os encantadores, sabe, ninguém conseguiu discernir. Mas quando chamou Daniel, Daniel era homem de Deus, ele disse: existe um Deus no céu que revela mistérios. E é isso que eu estou tentando passar para você. Existem dois poderes que atuam, sabe? Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria. Deuteronômio capítulo 18, verso 10. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ter no nosso meio essas pessoas. Não podemos admitir, não podemos compactuar, não podemos permitir nos fazer parte disso ou que elas façam parte do nosso meio. Então, nessa palavra de hoje, o meu desejo é que você compreenda que existe um poder que atua através das ciências ocultas. Mas olha, somente através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo, ele sim tem todo o poder. E essa é a primeira parte desta palavra. Eu te convido a não perder a segunda que nós iremos publicar também. Deus te abençoe.